fascínio do abismo é inexplicável, mesmo assim ninguém nunca conseguiu chegar ao fim. Uma cidade dourada que dorme no fundo do abismo, relíquias que superam a compreensão. Por 1900 anos, nos aventuramos na escuridão, esperando fazer maiores e maiores descobertas. O romance de uma era perdida e o arcano. Atrai por grande desconhecido, o abismo nos devora. Made in Abyss. Ok, eu sei que olhando assim pela arte parece algo bobo e infantil, mas eu já vou avisando que não é, tá bom? Não se engane do jeito que eu me enganei. Esse anime é puro sofrimento. Mas vamos começar a explicar um pouco do macro ao micro. Em algum lugar existe essa ilha enorme e no meio dela tem esse abismo colossal, que algumas pessoas dizem que leva pro fundo da terra de tão grande que ele é. E dentro desse abismo existem mistérios, criaturas muito perigosas e tesouros inigualáveis. Então é claro que a humanidade deu o seu jeitinho de ir atrás disso, né? O ponto é que não é tão simples assim. Porque existe uma coisinha que eles chamam de maldição do abismo. Basicamente, quanto mais fundo você desce, piores são os efeitos na hora que você quer voltar pra cima. Mas os exploradores desse abismo deram um jeito de meio que mapear isso, dividindo por camadas. A primeira camada fica logo abaixo da cidade de Ov, que é a cidade que fica ali ao redor do abismo naquela ilha, e essa camada é conhecida como o topo do abismo. Voltando dessa primeira camada, o explorador pode sentir um pouco de náusea e uma leve tontura. Já na segunda camada, a Floresta da Tentação, dá pra sentir uma náusea pesada, dor de cabeça e dormência nos membros durante a subida de volta. Na volta da camada de número 3, você pode acabar sentindo vertigens combinando com alucinações tanto visuais quanto auditivas. Durante a subida da quarta camada, que é conhecida como Cálice dos Gigantes, você vai acabar sentindo dor no corpo inteiro, tonturas e sangramentos internos e externos. A quinta camada, o Mar de Corpos, te causa privação sensorial completa, confusão e um comportamento de autoagressão. E na sexta camada, conhecida como a capital dos não retornados, você pode perder a sua humanidade ou simplesmente morrer. E se tem uma coisa que a gente descobre ao longo dessa história é que a morte nem sempre é a pior opção. O ponto é que a sexta camada talvez não seja a última. Tem muita coisa que ainda não foi explorada nesse abismo justamente por causa dessa maldição que vai ficando cada vez pior e é muito mais difícil de retornar depois que você desce. Então muita gente desce e nunca mais volta. Só que assim, quanto mais fundo você desce no abismo, mais valorosos são os tesouros que você vai encontrando. Só que assim, não é qualquer pessoa que pode sair descendo no abismo, pegando tesouro e voltando, não. As classes dos exploradores são divididas por apitos. E tem vários tipos de apitos que determinam até onde eles podem ir. Apitos azuis, apitos pretos e os apitos brancos, que são tipo os mestres, os super, ultra, mega, hiper fodões, que conseguem chegar até a sexta camada e retornar. E é aí que a gente começa a se aproximar dos nossos protagonistas nessa história. Há um tempo atrás, um grupo de apitos brancos foi enviado nessa missão para recuperar uma relíquia muito importante. Mas, dentre eles, estava a Lisa, a Dama Aniquiladora. E ela acabou engravidando e tendo a sua filha, a Rico, dentro do abismo. Eles conseguiram trazer a criança de volta para a superfície, mas a Liza teve que voltar pro trabalho, então a Rico acabou meio que crescendo ali em um orfanato que meio que treina os jovens para serem exploradores. Até que um dia uma carta chegou à superfície e essa carta era endereçada a Rico. Era uma carta que parecia ser da mãe dela com uma mensagem dizendo apenas "estarei esperando no fundo do abismo", que claramente parece ser uma cilada, mas a gente precisa que essa história continue, né? Então, óbvio que a Rico vai descer no abismo para tentar encontrar a mãe dela. Na mesma época que essa carta chegou, também apareceu um garoto meio robô, meio ciborgue, que a Rico carinhosamente chamou de Reg, porque esse era o nome de um cachorro que ela teve. E ele tem umas habilidades bem interessantes e ele se apegou bastante a Rico. E a grande questão desse garoto, o Reg, é que ele não tem memórias, ele não se lembra de nada que aconteceu, ele não se lembra de onde veio, mas todo mundo meio que acaba entendendo que ele veio do fundo do abismo, por algum motivo. E agora a garota já tinha todo o incentivo necessário para ir atrás da mãe dela, que estava literalmente no fundo do poço. E assim começa a aventura de Made in Abyss, onde a gente vai acompanhar a Rico e o Reg, conhecendo melhor essas camadas do abismo e as criaturas e as relíquias que estão escondidas por lá. Só que não para por aí. Ela também vai acabar conhecendo outros apitos brancos e ela também vai acabar conhecendo um pouco mais da sua própria história. Mesmo assim, é interessante ver os meios que os humanos usam para tentar escapar e sobreviver nesse abismo, que não é só um buraco no chão. Muitas pessoas ali, elas não acreditam em nenhum tipo de deus, nenhum tipo de entidade, elas acreditam no abismo. E como existem tragédias incontáveis enterradas no fundo desse mundo maravilhoso, você pode esperar sim muito sofrimento desse anime, mas também tem algumas coisas que são muito bonitas. É uma aventura que, apesar de ser muito sofrida e cruel, é muito bela. Mas assim, criança sendo torturada e gore, cenas pesadas de violência, é o de menos aqui. Essa história, acima de tudo, mostra muitos conceitos
conceito sobre a humanidade e sobre a sociedade. É o tipo de história que tenta passar uma mensagem. Muitas vezes cruel, mas assim, não tem como não tirar nada dessa história. Mas entrando um pouquinho nas polêmicas, assim, tem algumas coisas que incomodam. E eu não tô falando só das partes cruéis e, tipo, de pessoas sendo literalmente desfiguradas até a morte. Mas sim pelo fato de que esse mangaka, ele gosta bastante de desenhar crianças sem roupa. E coloca isso bastante na história. Assim, normalmente não é algo com o intuito de ser agradável. Mas, tipo, normalmente eles precisam tirar a roupa ou porque eles estão cobertos de sangue, ou cobertos de merda e de mijo, ou todas as opções juntas. Então, normalmente tem uma justificativa. Mesmo assim, incomoda e eu acho que poderia ser mostrado de uma forma diferente. Eu sei que no anime eles tentam dar uma amenizada nisso, mas no mangá é bem mais explícito. Mas assim, pra uma obra que beira o seinen, que mostra crianças sofrendo, tendo o corpo inteiro distorcido até virarem literalmente uma ameba, não tem como esperar nada fofo aqui, apesar dessa animação kawaii bonitinha que tá aí justamente pra te enganar. E é interessante pensar que funciona como um contraponto, porque a gente vê as artes e a animação e os desenhos e a gente pensa, nossa, isso é fofo, isso é infantil, é um negócio super fofinho. E daí conforme você vai entrando nessa história, descendo nesse abismo, vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais cruel. No mangá é bem interessante quando algo começa a dar errado, começa a mudar o jeito que o desenho é feito. Então, os quadros começam a ficar mais distorcidos e quando tá tudo, tipo, ok, os quadros são todos bonitinhos, quadradinhos, tudo bem feito. É bem interessante de analisar o mangá. O anime acaba meio que seguindo a mesma regra pra tudo, não muda nada nesse nível. O negócio é que esse é um anime sobre pessoas procurando a luz na vida delas, mas tudo que elas acabam encontrando é o abismo. E agora, se você decidir assistir Made in Abyss, eu vou te dar uma dica muito importante que ninguém me deu e eu acabei assistindo 2 filmes inteiros de idiota. Basicamente é sobre a ordem de como você deve assistir isso, porque tem a primeira temporada, aí tem 3 filmes e tem a segunda temporada. Os 2 primeiros filmes são um resumo da primeira temporada, então você pode assistir ou os 3 filmes tudo de uma vez, ou a primeira temporada, o terceiro filme e aí a segunda temporada. Essa seria a ordem mais ou menos pra assistir. E se você resolver dar uma chance pra essa história cruel mais linda, comenta aí embaixo, me diz o que você achou. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos de Made in Abyss, talvez eu faça um vídeo analisando cada temporada, o filme, pra poder falar mais abertamente com spoilers. Então, comenta aí embaixo se você quer mais vídeos sobre Made in Abyss, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Te vejo no próximo. Valeu, falou!